Pessoal, tudo bem? A gente continua na saga para entender como é que a política monetária é operacionalizada e o que a gente agora vai conversar nesse vídeo é sobre a formação da taxa de juros, tá? Então, o nosso objetivo aqui é discutir a maneira pela qual o Banco Central estabelece a sua taxa de juros, tá? E isso quer dizer, portanto, que a gente vai ver a maneira pela qual o Banco Central atuará no mercado monetário para que a taxa de juros que ele anuncia, por exemplo, no caso brasileiro, a cada 45 dias, seja a taxa de juros efetivamente praticada no mercado de moeda. Ficou difícil? Vamos lá que eu explico, tá? Então, o Banco Central, via Copom, que é Comitê de Política Monetária, ele estabelece, tá, a taxa de juros básica da economia. No Brasil é a chamada taxa Selic, tudo bem? Taxa básica quer dizer, basicamente, se eu fizer aqui, ó, uma casa mal desenhada, tá quase parecendo uma pessoa, né, isso aqui, ó, vou rabiscar, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, uma casinha mal desenhada, né, isso daqui vai ter uma janelinha, uma portinha, tudo mais, e a taxa básica vai ser a base, é a menor taxa de juros que existe numa economia, tudo bem? O Banco Central vai fazer essa marcação porque por meio dessa marcação ele está sinalizando qual é o sentido que ele quer para a economia, tá? Nos períodos em que ele marca a taxa de juros. Por exemplo, no Brasil a cada 45 dias, e num 45 dias ele pode avisar o que ele vai fazer, inclusive, quando a próxima reunião vier. Tudo bem? Mas veja, quando o Banco Central faz isso, quando ele marca a taxa básica de juros dele, né, ele basicamente vai anunciar. Tá? Então o Banco Central faz o anúncio da taxa de juros básica da economia. Por exemplo, ele anunciou no Brasil em março de 2021 que a taxa Selic valeria 2,75. Mas bem, basta o Banco Central anunciar a taxa e ir embora dormir? Não, o Banco Central precisa fazer com que a taxa anunciada seja a efetiva da economia. Ele precisa, tá, garantir que aquilo que monta a taxa de juros na prática garanta o alcance de 2,75. Dá para entender? Vamos lá, só para fazer uma analogia. Se o Banco Central anuncia um câmbio administrado, vamos supor, em que R$1 vale $1, não adianta ele só anunciar e ir dormir. Ele vai ter que anunciar que R$1 vale $1 e vai ter que controlar aquilo que marca a taxa de câmbio no país. O que é? Tá? Oferta e demanda por moeda estrangeira. Tudo bem? No caso da taxa de juros básica, a taxa de juros do Banco Central é o preço de quê? Da moeda do país. Então, se o Banco Central anuncia que a taxa de juros vai ter que ficar em 2,75, ele vai precisar controlar oferta e demanda pelo quê? Pela moeda do país. Qual é o nome que a gente dá para isso? Tá? Moeda do país, reservas bancárias. Tudo bem? Logo, vejam, tá? O Banco Central, quando ele anuncia a taxa de juros Selic, ele anuncia efetivamente aquilo que se chama de meta da Selic. E depois ele vai controlar a oferta e demanda por liquidez. O que é isso? Oferta e demanda por reservas. O que é isso? Oferta e demanda por moeda. Tá? Onde ele faz isso? Dentro do mercado de reservas. Qual é o outro nome que a gente dá para o mercado de reservas? Mercado monetário. Ele vai controlar a oferta e demanda ali o tempo todo para fazer com que a meta da Selic, que ele anunciou, por exemplo, no Brasil, nesse março de 2021, 2,75% ao ano, seja aquilo que se tenha efetivamente, tá, na economia. Tudo bem? Isso daqui talvez para você seja um surpreendente, ou seja, o Banco Central, ele simplesmente não anuncia só a Selic e vai dormir, ele anuncia e faz o preço do dinheiro, ele faz a Selic efetiva. Vamos entender como isso acontece. Para a gente poder entender como isso acontece, a gente vai ter que entrar, tá, numa discussão sobre o mercado de reservas. Tá? E a gente vai ter que entender como é que se demanda e se oferta moeda numa economia. A oferta a gente já viu, é a nossa segunda aula, tá? Foi sobre a oferta de moeda no país, o sistema monetário. Quem é que oferta moeda no país? Basicamente bancos e Banco Central. Mas essa oferta vai decorrer de um conjunto grande, tá, de agentes
em diferentes direções atuando na economia, tá? Então vejam, aqui está o mercado de moeda, também chamado de mercado de reservas. Curiosidade, por que é mercado de reserva? Porque antigamente, tá, a moeda era lastreada, tudo bem? E para a moeda, então, existir, ela precisava ter antes um conjunto, por exemplo, de metais. E esses metais eram o quê? A reserva, tudo bem? E desse conjunto de metais, né, moeda circulava na economia na forma de moeda papel. O que é isso? Um cheque. Check. Tudo bem? Veja, cheque lá se tem. Se tem o quê? Reserva metálica lá no banco. Tudo bem? Então, quando a pessoa passava cheque para outra, aquilo era um direito de acessar uma determinada reserva de alguém que estava guardada lá no banco. Por isso que a gente fala que o mercado de moeda é o mercado de reserva, é uma coisa histórica, uma convenção histórica. Hoje o papel é papel moeda. Qual é a reserva que existe em termos de metais ou de lastro? Nenhuma, é só fidúcia. O que é isso? Confiança, beleza? Como é que é o nome do Banco Central americano? Tá? Federal Reserve, o Banco da Reserva Federal. Por quê? Porque lá atrás, quando a moeda era lastreada, precisava-se ter um conjunto de reservas metálicas que dessem, portanto, lastro para aquele cheque, para aquela moeda papel que circulava. Hoje não tem nada disso, só o nome que restou. Portanto, esse mercado aqui é o mercado de moeda. Nele atua quem oferta moeda para a economia, Banco Central e bancos, tudo bem? Mas vejam, todo o movimento de moeda na economia vai acontecer por causa de vários atores. Vamos pegar aqui o setor externo, o resto do mundo, tudo bem? Então, alguém resolveu investir no Brasil. Essa pessoa tem dólar na mão. Ela não vai poder empregar alguém, aqui um público não bancário, eu, por exemplo, pagando em dólar. Então ela vem aqui, ó, entra no Brasil, tá? O dólar dela se transforma o quê? Em reais. Quem é que filtra isso daqui? Reservas internacionais, tudo bem? Aí, beleza. Esse investidor que está entrando no Brasil cria uma conta no banco, o banco dele paga para o meu banco, para mim, tudo bem? Então manda, transfere reserva, transfere moeda, até chegar aqui em mim. Tudo bem? Maravilha, tá? Chegou em mim aqui, estou feliz, tá? Chegou aqui em mim, eu vou poder fazer com essa moeda um monte de coisa. Por exemplo, eu vou poder devolver para o banco e pagar uma dívida que eu tinha. Tudo bem? Aí, sei lá, por alguma razão, né? A gente tem, vamos supor aqui, ó. Eu tenho uma dívida com o Tesouro Nacional. Então eu recebi o investimento, essa pessoa me contratou e eu tenho uma dívida que se chama IRPF, tá? Então Imposto de Renda de Pessoa Física. Eu paguei para o meu banco, tá? Para o meu banco basicamente mandar o dinheiro lá para o Tesouro Nacional, porque é para ele que eu devo. Então eu transferi via banco lá para o Tesouro Nacional o imposto que eu devia. Tudo bem? Maravilha! Aí o Tesouro Nacional resolveu construir a Universidade Federal da ABC. Então ele vai pegar esse recurso que eu passei, né, e vai transferir, tá, esse recurso para a empreiteira que tem em determinado banco a sua conta. E essa empreiteira vai mandar aqui para os operários, tá, que é o público não bancário, para eles poderem subir, tá, ao FABC. Só um exemplo. Tá? Então vejam, transfere esse recurso por todos os lados. O recurso, o dinheiro, a reserva, vai e vem, tá, de diversas formas, por diversos agentes o dia inteiro. Tudo bem? Então, vamos lá, tá? Só para dar um detalhe técnico. Onde é que o Tesouro Nacional tem a conta dele, né? Então, o Tesouro Nacional, eu tenho conta, por exemplo, no Banco X. O Tesouro Nacional tem conta onde? No Banco Central. Essa conta é chamada Conta Única do Tesouro, tá? Mas ela só fica no Banco Central para fins operacionais. Ela não é do Banco Central, ela é um passivo do Banco Central. É uma obrigação do Banco Central e é um ativo, um direito de quem? Do Tesouro Nacional. Então isso daqui eu separei porque o correto é mostrar a maneira pela qual as ações do Tesouro, tá, impactam a moeda no país. E como as ações do Tesouro impactam muito a moeda do país, a conta do Tesouro já fica lá no Banco Central. Isso não quer dizer que o Banco Central dê dinheiro emitindo moeda para o Tesouro. Ele é proibido de fazer isso no Brasil pela Constituição Federal. Isso não acontece. O Brasil, por exemplo, não pode ter gasto em overdraft. O que é isso? O Tesouro Nacional Brasileiro não pode gastar se ele não tiver recurso antes em caixa. Tudo bem? Então não é o Banco Central que financia o Tesouro, isso é proibido no Brasil. Tá? Mas onde fica a conta do Tesouro?
tá? Conta do Tesouro, o caixa do Tesouro fica no Banco Central. Por quê? Porque como o Tesouro movimenta muito recurso, tá? Toda vez que ele, por exemplo, arrecadar impostos ou pagar os funcionários públicos, ele vai movimentar a quantidade de moeda no país. A mesma coisa quando vem muito investimento estrangeiro ou quando sai muito investimento do Brasil, tá? Isso movimenta o volume de reais em circulação. A mesma coisa aqui, ó, tá? Quando as pessoas, por exemplo, ou as empresas tomam empréstimo, tá? Aí elas vão aqui no banco e demandam o quê? Moeda. Empréstimo é demanda de moeda. Tudo bem? Então vejam, esses fluxos de moeda acontecem o dia inteiro por vários agentes. Tá? E ao final de um dia, é claro que o que vai acontecer é que alguns bancos vão receber mais saques do que depósitos, então eles ficam deficitários no final do dia, e outros bancos vão receber mais depósitos do que saques. Como é que eles vão regular isso daqui? Aula passada, o primeiro movimento que eles fazem é virem, tá, aqui no mercado dos bancos para com os bancos dentro do mercado monetário, ou seja, mercado de reserva, é o mercado interbancário, e eles tentam resolver, tá, esse déficit e esse superávit. Eles tentam trocar entre si. Mas pode ser que ao final do dia os bancos não consigam, tá, por alguma razão, fechar um para com o outro as suas contas. Por exemplo, saiu dinheiro demais para o resto do mundo. Está saindo dinheiro do sistema bancário. Tá? O sistema bancário é o grande intermediador de todas as transações que a gente faz na economia. Então está saindo recurso para o resto do mundo, vamos supor aqui, ó, ambos os bancos ficam deficitários no final do dia. Quem é que vai salvar? Eis que surge o Banco Central. Tudo bem? E o Banco Central vai salvar passando dinheiro, né, aqui nesse caso, para todos os bancos. E ele vai fazer isso por quê? Porque senão a taxa de juros que ele marcou, e que é a taxa de juros da moeda, portanto é a taxa de juros que funciona no mercado de reserva, tá, vai sair do patamar estabelecido. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece se essa taxa sai do patamar estabelecido. Tudo bem? Então, pode acontecer no final do dia que ambos os bancos aqui ficaram superavitários. O que aconteceu? Tá? Bem, basicamente vamos supor que foi um dia em que o Tesouro Nacional, só para a gente mudar do setor externo, o Tesouro Nacional pagou, tá, os salários dos seus funcionários, pagou as férias e o 13º e pagou a aposentadoria de todo mundo do INSS. Então o Tesouro Nacional colocou um rio de dinheiro na economia. Tudo bem? Os bancos ficaram superavitários. Beleza? O que vai acontecer nesse sentido? Bem, se a gente está no mercado livre, a taxa de juros do país vai cair, mas ela pode cair? Não. Por quê? Porque o Banco Central precisa administrar essa taxa para ela servir de referência de preço, tá, para a economia como um todo. Referência de preço o juro é o preço da moeda. A gente só chama de juro, tá, para dar um nome, mas o juro é o preço da moeda. Como o Banco Central estabiliza essa taxa de juros para dar uma referência de preço para a economia como um todo, o Banco Central não pode deixar essa taxa ficar flutuando. Então, nesse caso em que os bancos estão todos superavitários, o que o Banco Central vai fazer? Ele vai tomar empréstimo dos bancos, fazendo com que a oferta de moeda no mercado de reserva, tá, seja aquela necessária para manter a taxa Selic efetiva na meta. Tudo bem? A gente vai ver como é que isso daqui acontece, mas aqui já contamos, tá, a maneira pela qual o Banco Central atua na oferta e demanda de moeda cotidianamente. Tudo bem? O Banco Central, para isso, ele faz aquilo que se chama provisionamento de liquidez ou provisão de liquidez. O que é isso? Tá? Ele faz uma estimativa do volume de moeda que será necessário, tá, para fazer com que o mercado monetário, de certa forma, se equilibre. Tudo bem? O Banco Central vai, para isso, olhar aqueles fatores autônomos que acontecem independentes dele, tá, na economia, que fazem moeda entrar em circulação, por exemplo, um gasto do Tesouro, e moeda sair de circulação, por exemplo, um investimento que vai embora do Brasil. Tudo bem? Esses fatores são chamados fatores autônomos. Entendamos quais que eles são, tudo bem? Por exemplo, a variação com o setor, a variação do setor externo, isso quer dizer o seguinte: variação de demanda ou de oferta de liquidez do setor externo, ou seja, se entra recurso do setor externo no Brasil, isso expande a oferta de moeda no país. A gente viu isso aqui, ó, tá? Foi esse caminho aqui, ó, tudo bem? Se sai recurso do Brasil, que foi esse segundo, tá, isso reduz a oferta de moeda no país, porque a pessoa que tinha real na mão troca isso por dólar e vai embora. Tudo bem?
Então vamos lá, isso vai acontecer da mesma forma, por exemplo, com empréstimos ao governo. Então, se eu compro um título do governo, eu estou pegando esse recurso, tá, que antes estava, por exemplo, na minha mão ou na conta bancária que eu tenho e passo para o governo. Tudo bem? Então tudo isso muda a oferta e demanda por moeda naquele dia em específico. Da mesma forma, os depósitos, tá, do Tesouro Nacional no Banco Central, foi isso daqui, ó, que eu falei, a conta única do Tesouro. Se é um dia de arrecadação de impostos, o dinheiro vai lá para o Banco Central do Brasil, ele sai da economia. Se é um dia de pagamento de salários ou de aposentadorias, esse dinheiro volta da economia. Por isso que aqui, ó, as variações, tá, são o que importam. O provisionamento de liquidez é o Banco Central tentar antecipar, estimar o quanto acontecerá dessas variações ao longo do tempo. Tudo bem? E ele vai fazer isso com base no histórico, tá, daquilo que é as movimentações de moeda que acontecem no mercado monetário. Por quê? Porque basicamente quase tudo vai passar pelo sistema bancário. O sistema bancário é concessionário, é autorizado a funcionar, é como se fosse um emissário do Banco Central para movimentar a moeda ao redor do país. O Banco Central não teria condições de colocar agências ao redor do país como um todo para fazer o serviço bancário. Então ele concessiona isso ao sistema bancário, público e privado. Tudo bem? Então vejam, onde é que esses bancos todos têm conta? No Banco Central. Então toda vez que a movimentação, por exemplo, toda vez que alguém me passa um recurso do exterior, isso chega para mim, isso vai chegar pelo sistema bancário. Se chega pelo sistema bancário, vai passar pelo Banco Central. Então, só um parênteses, as pessoas estão falando muito, né? Ah, não vou usar o Pix porque assim o Banco Central vai, de certa forma, vigiar a minha vida. Primeiro, só tem medo de vigiar a vida quem deve alguma coisa, não tenham medo disso. Segundo, o Banco Central já vigia a sua vida bancária sem você ter Pix. Qualquer conta bancária que se tem, no fundo, tá, tem uma correspondência no Banco Central, porque é o Banco Central concessionando aos bancos a possibilidade de atuar, tá, como emissários dele, do Banco Central, ao redor do país. Tudo bem? Então vamos lá. Tá? Toda vez que o Tesouro vai fazer o pagamento de salários, ou toda vez que ele vai recolher impostos, ele recolhe via sistema bancário, tá? Isso vai aumentar, vai diminuir a oferta de moeda no país. Todo mundo que pega empréstimo bancário, né, vai no sistema bancário, toma empréstimo, está aumentando o volume de moeda em circulação do país. Quando a pessoa repaga, tá, o empréstimo que pegou no dia anterior, no ano anterior, no mês anterior, isso diminui a oferta de moeda do país, beleza? Ainda, né, existe uma demanda das pessoas por papel moeda manual. O que é isso? Né? Por exemplo, recebi o auxílio emergencial, tá? Não tenho conta bancária ou não quero manter esse recurso no banco. Eu saco esse recurso, ele é papel, moeda em poder do público, ou meio circulante, ou moeda manual. Isso daqui vai lá no sistema bancário, vejam, né? Vem aqui, ó, se eu pego o dinheiro e fico com a moeda na mão, tá? Moeda manual, eu tirei a moeda do sistema bancário, tudo bem? Agora ela está lá na economia, não está sobrando aqui no sistema bancário, tudo bem? Tudo isso daqui é variação autônoma, acontece o dia todo, o tempo todo na economia, tá? E o Banco Central tenta entender esse movimento, tá, antecipadamente. Qual é o nome disso? Provisionamento ou provisão de liquidez, porque desse jeito ele sabe qual é o momento que ele vai ter que atuar para controlar a oferta e demanda de moeda, a bem de fazer o quê? Garantir que a taxa de juros que ele anuncia, a chamada Selic, fique na meta efetivamente que ele anunciou. Tudo bem? Daí, como é que o Banco Central, no final do dia, né, vai conseguir zerar essas posições todas? O que é isso? Isso daqui, ó, entendam, isso daqui é a economia funcionando independente do Banco Central. Tá? Isso daqui está criando o quê? Uma demanda versus uma oferta por reservas. O que é isso? Por moeda, onde aqui, ó, tá no sistema de moeda do país, o sistema, tá, monetário, que é uma lupinha sobre esses dois agentes aqui, ó. Tudo bem? Então, isso daqui vai impactar sobre o quê? Sobre a taxa de juros, sobre o volume de moeda, tá, que está circulando na economia e o preço desse volume de moeda. Qual é o nome desse preço? Tá? Taxa de juros. E fundamentalmente a gente está falando do quê? A gente está falando basicamente da moeda circulando no mercado monetário. Qual é o nome da taxa de juros que prevalece lá? A taxa Selic. Tudo bem? Então o Banco Central está acompanhando isso daqui o tempo todo. Vocês acham que ao final do dia, oferta e demanda, tá, sozinha,
se regulam a ponto de fazerem com que a meta da Selic equivalha à Selic efetiva, tá? Ou seja, trocando em miúdos, vocês acham que todos os agentes de uma economia, o setor externo, o governo, nós, empresas, tá? Ofertamos e demandamos moeda a um ponto tal que no final do dia a taxa Selic, que vai sair das transações livres, autônomas das pessoas na economia, será 2,75? É bem difícil acreditar nisso, né? E isso de fato não acontece. E aí o que entra na história? A variação, tá, não autônoma da moeda. Quem é que faz ela? O Banco Central. Tudo bem? Por que o Banco Central faz ela? Tá? A faz, é o jeito correto de dizer, por que o Banco Central a faz? Para garantir que a meta da Selic seja a Selic efetiva. Para garantir, por exemplo, hoje, nesse março de 2021, que a taxa Selic de 2,75, tá, que é a meta, fique quanto? 2,75 efetivamente, ou seja, a Selic efetiva fica na meta da Selic. Tá? Então as variações não autônomas, elas dão conta, né, de resolver, por exemplo, escassez de moeda, tá? Ou de enxugar excesso de moeda, a bem de fazer com que oferta e demanda por moeda sejam sempre aquela, tá? Ou aquelas que garantam a taxa Selic na meta anunciada. Tudo bem? E como é que isso é feito? Bem, isso é feito diariamente por um controle de sintonia fina de liquidez, que são as chamadas operações de mercado aberto. Tá? A gente viu agora há pouco esse tal aqui, ó, mercado de reservas, tudo bem? Contei para vocês que esse mercado, bancos para com bancos, formam um mercado interbancário, tudo bem? Bancos como um todo aqui, ó, tá? Bancos como um todo aqui, mais Banco Central, formam, tá, o mercado primário e o mercado secundário dentro do mercado monetário, ou, que é a mesma coisa com outro nome, mercado de reservas. Vamos ver isso de novo, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó, o mercado monetário. Aqui no canto, como lá atrás já tinha dito, né, tá o mercado dos bancos para com os bancos, é o mercado interbancário. Tudo bem? Não se importem com a letra, vocês já sabem que eu escrevo com letra feia. Aqui tem o mercado monetário primário, tudo bem? E aqui, ó, tem o mercado que a gente chama secundário, tá? Vejam, isso daqui a gente já entendeu, são bancos trocando com bancos, aqueles que ficaram deficitários e superavitários ao final de um dia. Aqui no mercado primário, tá, vai acontecer a relação do Banco Central com os seus dealers. A gente já falou sobre isso na aula passada, mas vamos lá, isso aqui não é intuitivo, então é importante que vocês tenham contato quanto for necessário. O que está escrito aqui? Dealers, tá? Ó. O que são os dealers? Bem, são aqueles bancos, tá, e duas corretoras, 10 bancos e duas corretoras, que mais transacionam moeda no país, e eles, por conta desse maior número de transação, se tornam os primeiros, vou dizer assim, negociadores de moeda com o Banco Central. Daí o Banco Central faz a operação, tá, com esses bancos na seguinte medida, ainda não é especificamente a operação de mercado aberto, mas nós chegaremos lá. Tá? O Banco Central pega e vende títulos para esses dealers, tudo bem? Esses dealers, ao comprarem títulos, passam moeda para o Banco Central, tudo bem? Então aqui a gente colocou título em circulação, tá? E tirou moeda, tudo bem? Agora, os dealers têm o que na mão? Eles têm títulos. E a partir disso, eles podem passar títulos para os outros bancos e, se necessário, tá, for a esses dealers tomar a moeda emprestada do Banco Central, eles passam, portanto, os títulos que ele tem para o Banco Central e pegam moeda. Vejam, tá, o que isso daqui está contando para a gente? Isso daqui está contando para a gente que o Banco Central está colocando título público em circulação, tá? E ele está colocando porque vai ser a partir dessa negociação entre moedas e títulos cotidianamente, frequentemente, que o volume de moeda em circulação na economia será controlado. Assim será controlado, portanto, a liquidez. E vejam, tá? Nós temos um outro agente que não está aqui, chamado Tesouro Nacional, TN. O Tesouro Nacional, por exemplo, precisa, tá, vender dívida pública para poder financiar seus gastos. Então ele faz o quê? Ele vende títulos, tá,
Ele tem, lá no mercado de dívida pública, ele tem o seu mercado primário, seus dealers são aqueles agentes que mais compram dívida pública, e quando ele vende título, né, esses dealers passam para o Tesouro Nacional moeda. Aqui o Tesouro Nacional está financiando o gasto do governo, não é política monetária, isso é política fiscal. Aqui o Banco Central está fazendo a formação da taxa de juros e o controle de oferta e demanda por moeda, a bem de estabilizar a taxa de juros da economia. Tudo bem? Formar e estabilizar a taxa de juros da economia. Mas vejam, o que é crucial aqui? Uma vez que o Tesouro Nacional vendeu títulos, né, os dealers têm títulos na mão. E agora eles fazem o quê? Eles trocam esses títulos por moeda, tá, toda vez que for necessário, para poder garantir, em última instância, a estabilidade da taxa de juros. O Banco Central entra comprando moeda quando a gente tem moeda em excesso e tira, tá, moeda de circulação dessa forma. O Banco Central pode, em algum momento em que faltar moeda na economia, fazer o caminho contrário. Ele tem a capacidade de produzir moeda quando ele bem entender, e a política monetária, essa é toda feita com emissão de moeda. Bem, a política fiscal, que é aqui, ó, relativa ao Tesouro Nacional, não. Então, quando o Banco Central precisar colocar moeda em circulação, tá, ele vai comprar título e vai colocar moeda em circulação, porque ele paga a compra de título colocando moeda na economia. Beleza? Mas calma, tá? Esses, né, dealers no mercado primário, eles vão, de certa forma, transmitir, tá, para o mercado secundário tanto moeda como título. Tudo bem? O que é o mercado secundário? É aquele mercado que a gente chama de mercado aberto. Tudo bem? Esse mercado aberto, ele é aberto justamente porque nele não estão só as instituições dealers. Nele estão todas as instituições bancárias do país, tá? Então, o que agora a gente tem? Bem, basicamente é o seguinte, como é que funciona a administração da taxa de juros, tá? Vamos num caminho de excesso de oferta de moeda. Então, a oferta de moeda, tá, está maior do que a demanda por moeda. É o dia de pagamento do Tesouro Nacional, todos os funcionários públicos e aposentadorias. O interbancário ficou totalmente superavitário, tudo bem? Então, bem, está sobrando moeda aqui. Se está sobrando moeda aqui, o que tem de acontecer com a taxa de juros? Ela vai cair. Mas a taxa de juros pode cair? Tá? Se o Banco Central disse que a Selic é 2,75, ele precisa manter a Selic em 2,75. O que o Banco Central vai fazer? Ele vai ter que tirar a moeda de circulação, ou seja, está tendo uma oferta muito grande de moeda, ele vai demandar a moeda. Como é que ele faz isso? Tá? Ele taca título público, mas agora não no mercado primário. Tá? Ele vai tacar título público aqui, ó, no mercado secundário, no mercado aberto, para tomar a moeda, tá, que está sobrando lá, para fazer a taxa de juros, ao invés de cair, estabilizar. Quando ele demanda a moeda, ele está igualando a oferta e demanda por moeda. Tudo bem? Contrário, poderia ser verdadeiro. Vamos lá, então a gente está numa situação, né, em que, ao final do dia, a gente tem mais demanda por moeda do que, tá, oferta de moeda. Isso faria a taxa Selic subir, porque se a demanda de alguma coisa é maior do que a oferta por ela, isso aumenta o preço, tudo bem? A gente está falando de moeda, isso significa que o preço da moeda é a Selic, maravilha? Então vamos lá. Nesse caso, tá, os bancos agora têm o que na mão? Título público, mas eles precisam ter o quê? Moeda, porque as pessoas estão querendo moeda. Então o que o Banco Central faz? O Banco Central taca agora aqui no mercado secundário, no mercado aberto, o quê? Moeda, e ele toma o quê? Título. Desse jeito, tá? O que o Banco Central vai fazer? Ele vai igualar a oferta e demanda por moeda e estabilizar a taxa de juros. Assim, o Banco Central forma, tá, a taxa de juros. E por que ele atua no mercado secundário, tá, no mercado aberto? Porque aqui nós temos um conjunto gigantesco de instituições bancárias atuando, tá? Um conjunto de centenas de instituições, tudo bem? E no mercado primário? No mercado primário tem um conjunto de uma, tá, dezena de bancos e 2 corretoras. Então nós temos uma dúzia de agentes apenas, 12 agentes. Mas para que serve o mercado primário? Porque é o mercado primário que vai, em primeira instância, receber o conjunto de títulos ou moeda, e daí ele vai colocar no resto da economia, tá, esse conjunto de ativos ou moeda, dependendo do que o Banco Central está fazendo. Tudo bem? Qual é a intenção do Banco Central? Se é colocar mais moeda em circulação ou se retirar. Tá?
Depois que isso é feito, ou se a gente precisa aumentar o volume de títulos, aí você vai no mercado primário. Tá? O mercado primário é como se fosse o primeiro canal de distribuição, tudo bem? Depois tudo vai acontecer no mercado secundário, que é também o mercado que a gente chama, porque ele tem centenas de atuantes, né? O mercado aberto, tudo bem? Então vejam, isso daqui é o mercado monetário. Essas operações de troca de moeda por títulos, título por moeda, são as chamadas operações de mercado aberto. E são elas que controlam a oferta e demanda por moeda o tempo todo para garantir que a Selic fique no patamar estabelecido pelo Banco Central. É muito louco, né? Isso assim, para quem não é economista, né, é muito louco. E para quem é economista também é muito louco, tudo bem? Em geral, as pessoas que não lidam com economia monetária, que não trabalham com isso, acham bem maluco esse tipo de coisa aqui. E é mesmo, mas isso é crucial, tá? Por quê? Porque vamos entender como é que isso daqui se espalha por toda a economia, não ainda como transmissão da política monetária, mas por que é importante a taxa de juros do Banco Central, a taxa básica de juros no Brasil, a Selic, ser uma taxa estável, tá? Vamos lá, olha só. Eu vou aqui desenhar para vocês, tá? Aquilo que se chama curva de juros, tudo bem? Então nós temos aqui dívidas de diferentes maturidades, tá? Então isso daqui dá conta do quê? Do tempo, tá? E a gente tem aqui o juro, tudo bem? O Banco Central, ele marca aqui, ó, a taxa de juros básica da economia. Se ela é a básica, ela é a menor de todas. Ela é marcada com referência a quantos anos, tá? 1 ano, tudo bem? Então hoje a gente está com uma taxa de juros de 2,75, tudo bem? Um contrato, por exemplo, de dívida, a LTN hoje, tá? Dia 25 de março de 2021, ela está sendo negociada a aproximadamente 9% e ela está sendo negociada para um contrato de 10 anos, 2031, tudo bem? Por que ela está sendo negociada a 9%? Porque, basicamente, entre um contrato de 1 ano e um contrato de 10 anos, a gente tem muito mais risco no contrato de 10 anos. Então, olha-se, claro, tá? Para a taxa de juros básica e sobre ela embute-se um conjunto de risco até se chegar àquilo que será a precificação ou a marcação de juros, tá? Considerando todos os riscos que se tem entre 1 e 10 anos. Inflação, risco de descasamento de base, tá? Risco de a gente, de repente, tá? Que é muito difícil acontecer, mas tem um calote do governo, tá? Então, isso está aqui acontecendo. Esse processo aqui, ó, das diferentes taxas de juros cobradas para dívidas de diferentes maturidades, forma aquilo que se chama curva de juros. O Banco Central, ele atua marcando a taxa básica de juros, que é a taxa de 1 ano, é a taxa de curto prazo da economia, tudo bem? E sobre ela, né, se marca, por exemplo, essa taxa aqui, que é uma taxa 10 anos, uma taxa de longo prazo, tudo bem? Então, quando a gente está dizendo taxa curta, taxa longa, a gente está dizendo a taxa do Banco Central, que é a curta, e a taxa, tá, dos demais contratos financeiros que são negociados todos os dias por agentes privados e também coloquei LTN, logo o Tesouro também está ali, né? Todo mundo que está marcando taxa de juros tá marcando com base em alguma referência. Qual é a referência? A taxa do Banco Central. Agora imagina que a taxa do Banco Central muda amanhã de 2,75 para 3, tá? Como é que a gente vai precificar risco sobre uma taxa que muda diariamente? Então amanhã foi para 5 a taxa Selic, tá? Bem, quem está aqui ancorado em 9 fala, nossa, a taxa Selic de 1 ano foi para 5, mas depois de amanhã, na semana que vem, foi para 10, o Banco Central modificou para 10, tudo bem? Aí quem pagou essa 9 na LTN, que é uma taxa pré-fixada, fala, porra, que merda, desculpa, não pode falar palavrão, nossa, que coisa, 10% então na taxa Selic, anteontem ou na semana passada ela estava em 2. Logo, se a taxa de juros do Banco Central se movimenta a todo tempo, como é que a gente vai fazer cálculo dos outros preços na economia? Eu só estou dizendo dos preços do mercado financeiro, mas isso aqui vale para todo tipo de preço na economia, tudo bem? A taxa de juros, entendam, a taxa de juros do Banco Central muda a cada 45 dias. Tá? Não é que ela muda, ela pode mudar a cada 45 dias, que é o tempo, tá, em que o Copom
se reúne 45 em 45 dias, tudo bem? Agora, o Banco Central, ele quer fazer da taxa de juros que ele marca, e a gente viu como é que ele controla essa taxa de juros, o preço de referência da economia. E é o juro, tá, mais seguro que existe na economia, uma vez que basicamente toda vez que o Banco Central vende título público, tá, ele toma recurso emprestado do sistema bancário e ele, quando precisar recomprar esse título público nas operações de mercado aberto, que aqui estão, nós vimos isso, ele tem a capacidade de emitir moeda. Então ele faz contrato de curto prazo e ele é o emissor da moeda do país. Então o risco do Banco Central é o menor que existe. Por isso que o juro do Banco Central precifica o menor risco da economia. Quando, por exemplo, o Banco Central, tá, sobe a taxa de juros para combater a inflação, então quando o Banco Central sobe a taxa de juros para combater a inflação, entendam, o que é a inflação meta do país? É o IPCA, tá? Então o Banco Central sobe a sua taxa de juros para perseguir determinado IPCA. Então entendam a lógica, o Banco Central está subindo a taxa de juros dele, que é o preço da moeda, para tentar fazer com que os preços da economia se estabilizem. No fundo, o que o Banco Central está falando é o seguinte: agentes, marcadores de preço, empresários, parem de subir a sua taxa, o seu preço, tá? E venham agora, de alguma forma, se referenciar nesse preço maior que eu estou cobrando. Tudo bem? No fundo, vejam, tá? É uma forma que o Banco Central tem de oferecer para a sociedade como um todo uma referência de preço. Tá? Então, vamos tentar trocar em miúdo pelo processo econômico. Vamos supor, a gente está longe disso, mas vamos supor que o IPCA no Brasil estivesse bem altista, tudo bem? 6,5%, 7% ao ano. O Banco Central colocaria uma taxa de juros de 8%, 9%. Porque desse jeito ele quer desestimular a economia ou desaquecer a economia. Por que ele consegue desestimular? Porque ele está pagando um preço alto para todo mundo que comprar qualquer ativo financeiro que se referencie na taxa básica de juros. Por exemplo, existe uma miríade, um leque gigantesco de CDBs que pagam uma determinada taxa que se chama DI, que é a correlata privada lá no mercado interbancário, depósito interbancário, tá? É a correlata privada da taxa Selic. É o que os bancos, em geral, captam de recurso via esse título para poder emprestar entre si e outras instituições financeiras. Então entendam, quando o Banco Central quer parar um determinado ímpeto inflacionário, significa que as pessoas estão aumentando os seus preços. O que é isso? Maior IPCA. Tá? O que o Banco Central, então, para poder parar esse maior preço, oferece? Um maior preço ele. Só que ele tem um perfil, uma capacidade que ninguém na economia tem, tá? De oferecer o preço, tá, mais seguro que existe. O que é isso? Dá o juro mais seguro que existe na economia. Quando ele está dando isso, as pessoas olham e falam, não, agora eu vou comprar esse título do Banco Central. E desse jeito, tá, reduz-se a atividade econômica, tudo bem? Isso, claro, estou dizendo numa situação, tá, em que a gente tivesse com um ímpeto inflacionário. É distante do que hoje está acontecendo nesse março de 21 no Brasil. Hoje no Brasil o problema não é a taxa curta. Essa está muito bem posicionada, Selic em 2,71. O problema no Brasil é que a precificação de risco lá na ponta longa está muito alta. Tá? O Banco Central há pouco tempo atrás aumentou a taxa de juros, tá? Uma semana atrás ele aumentou de 2 para 2,75, querendo fazer com que a taxa longa de juros, que embute uma série de riscos, caísse. Então ele pagou um jurinho maior, tá, de curto prazo para tentar fazer com que os investimentos, tá, as dívidas de longo prazo tivessem um juro menor. Quando a gente faz um investimento produtivo no país, então eu vou agora investir nesse país, tá, vou fazer um investimento produtivo, vou produzir vidro, por exemplo. Eu tenho que montar um parque produtivo de vidro, tenho que esperar ficar pronto, isso vai levar pelo menos uns 2 anos e ninguém no mundo vai fazer, tá, um investimento grande para fechá-lo daqui a 3 ou 4 anos. Esses investimentos produtivos são de longo
Prazo. Então, qual é a taxa de juros que concorre com esses investimentos de longo prazo? Não é a Selic, é a taxa longa. E como é que o Banco Central tenta administrar essa taxa longa? Ele não atua com dívida de 10 anos. O Banco Central, em geral, vai atuar com dívida de menos de 1 ano, é curto prazo. Qual é o instrumento que o Banco Central tem para tentar reduzir a taxa longa e estimular investimentos produtivos? A taxa curta. Ele vai tentar subir um pouquinho a taxa curta para pagar o maior risco aqui e diminuir o risco lá da taxa longa de juros. Dá certo? É automático? Essas coisas acontecem só pela vontade do Banco Central? É claro que não. Ele vai mover o instrumento dele como um médico dando um remédio para uma pessoa doente na tentativa de melhorá-la. Mas pode ser que dê errado, mas o que não pode fazer é ficar parado. Então o Banco Central ele tem que atuar olhando para diversas coisas. Ele vai olhar para a demanda, para o desemprego, para o nível de atividade, é claro que vai. Ele vai olhar para o câmbio, vai olhar para preço de energia, preço de petróleo, vai. Ele vai olhar para risco fiscal, ou seja, como é que as pessoas estão vendo a situação fiscal do governo, vai. E para tudo isso ele vai mexer uma coisa só, os juros. É por isso que a ação do Banco Central é extremamente complicada. Ele também tem que fazer cumprir a meta de inflação, que é a missão principal, a mais importante, a primordial dele. E para todas essas variáveis, o Banco Central tem essa coisa aqui, a formação da taxa de juros. Qual taxa de juros? A básica, a taxa de juros dele. No Brasil, a Selic. Nos Estados Unidos, a Fed Fund Rate. Lá no Reino Unido, a LIBOR. Ele tem isso para tentar mover, mexer, influenciar toda a economia. Não é fácil, tudo bem? A missão do Banco Central é muito difícil. Quando tiverem, portanto, com raiva do Banco Central, tenham piedade, compaixão, porque a ação dele é muito difícil, é muito maior do que Fla-Flu, sobe juro, baixa juro. Se fosse só subir juro, baixar juro, estava tudo resolvido. Mas ele tem que fazer isso. Ele faz isso como? Pelas operações de mercado aberto, eu acabei de falar aqui, para fazer efetiva a taxa Selic, por exemplo, no Brasil, que ele marca, e quando ele marca essa taxa, ele quer influenciar a economia como um todo, cada momento da economia, vendo qual é a variável, se inflação, se câmbio, se atividade econômica, desemprego, taxa longa de juros, que está mais afetada naquele instante. Podem ser várias, como nesse março de 2021, tudo bem? O Banco Central poderia ter mais instrumento, poderia, mas a taxa de juros continuaria sendo a mais importante, porque ela é o preço guia da economia. Keynes, lá em 1930, já dizia, a taxa de juros do Banco Central é governador de todo o sistema monetário, A gente tem, por exemplo, uma perspectiva teórica completamente diferente, que é a novoclássica, dizendo a taxa de juros é um instrumento por excelência da política monetária. Não é à toa que autores tão diferentes, com visões tão diferentes, com formas de teorizar tão diferentes, enxergam na taxa de juros essa relevância. Tudo bem? E administrá-la, vocês viram como acontece. Agora, os canais de transmissão dela para a economia, para lidar com todos esses fatores que fazem diferença no sistema econômico, esses canais de transmissão nós veremos no próximo vídeo. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Um grande abraço a todos vocês e a todas vocês.